Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? A gente já está um tempinho sem atualizar vocês de vídeos e hoje nós decidimos começar essa nova transmissão, né? Falando um pouquinho a respeito da palavra de Deus e da importância dela para a nossa vida. Ao mesmo tempo, levar vocês a pensarem que muita coisa daquilo que a gente acredita ser certo é errado e muita coisa é errado, mesmo que algumas pessoas digam que é certo, né? A gente vai conversar sobre isso. O texto básico para a gente conversar, ele vai estar no Salmo 119, versículo 105, onde o salmista ele vai dizer assim: A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu fiz um juramento e o cumprirei, guardarei as tuas justas ordenanças. Senhor, aceita as ofertas voluntárias dos meus lábios e ensina-me a sua vontade. Os seus testemunhos são a minha herança para sempre, pois são a alegria do meu coração. Eu inclino meu coração para sempre cumprir os seus decretos até o fim. Amém. Bom, quando a gente vai estudar a palavra de Deus ou pensar nela, tem alguns desafios. O nosso tempo é pequeno, mas eu gostaria de pensar pelo menos dois deles. Em primeiro lugar, entender que nem tudo aquilo que as pessoas estão dizendo é a vontade de Deus. Isso porque a palavra de Deus é a Bíblia, e só ela, não aquilo que eles estão dizendo. Então, tem muitas pessoas que se confundem, às vezes com a missão delas de proclamar a palavra de Deus, eles acabam acrescentando coisas ou retirando coisas da Bíblia, e isso é muito errado. Porque a nossa fé, ela tem uma base sólida, que foi construída durante muito tempo e por muito cuidado de Deus. Então, quando alguém for te ensinar alguma coisa a respeito da palavra de Deus, se pergunte ou pergunte para ela se aquilo está na Bíblia mesmo. Tem muita gente estudando a Bíblia da forma errada, pesquisando da forma errada e até mesmo, eu acredito que tem gente enganando pessoas com a Bíblia. Isso faz você perder o seu dinheiro, perder o seu tempo, perder a sua fé e às vezes para algumas pessoas até mesmo perder a confiança em Deus. E isso é muito perigoso, né? A nossa fé está em cima da palavra de Deus. Em segundo lugar, a gente precisa entender que quando a gente vai estudar a palavra de Deus, ou quando a gente deseja a vontade de Deus para a nossa vida, a gente vai ter que entender que a gente está errado. Muito errado, né? Deus, ele é correto, ele é perfeito, ele é justo, ele é bom, ele é tudo aquilo que a gente não é. E a gente luta para se igualar, para tentar chegar mais perto dele. Então, ao chegar perto da Bíblia, a gente tem que chegar com extrema submissão para entender que a vontade dele é melhor do que a nossa. Eu sei que eu já falei disso em outras vezes, mas é importante que você entenda que a palavra de Deus se opõe a você e você precisa aceitar isso na sua vida. Tudo bem? Então, olha, para você ser feliz, para você ser curado, a sua emoção ser curada, o seu temperamento ser curado, para a sua vida ser curada por Deus, você precisa se basear na Bíblia e não naquilo que outras pessoas estão dizendo hoje. Então, cuidado com aquilo que eles te ensinam em nome de Deus. E você precisa ter submissão, humildade, para aceitar que Deus sabe mais do que você, como o salmista, que vai diante de Deus e diz: Senhor, me ensina a tua vontade. Ele pede isso para Deus e a gente também deve fazer. Amém? Vamos orar então? Senhor Jesus, nós estamos aqui e nesse dia, às vezes até friozinho, nós queremos agradecê-lo pela vida que nós temos. Obrigado, Senhor. E obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de meditarmos na tua palavra também. Diante de tantos desafios dos nossos dias, meu Pai, eu acredito que o Senhor está nos propondo dois hoje. Que o Senhor nos ajude a ter humildade para aceitar a tua vontade para a nossa vida, para entender que o Senhor sabe mais do que nós sabemos e que o Senhor nos ama, então a gente deve confiar em Ti. E nos ajude a ter inteligência, sabedoria, até mesmo, meu Pai, sermos cuidadosos para que a gente não seja enganado por pessoas mal intencionadas, ou até mesmo por pessoas que são leigas naquilo que elas estão falando e acabam ensinando coisas erradas para as pessoas. Mas nos ajude a termos o cuidado de estudarmos a Tua Palavra, de conferirmos se de fato aquilo lá é o que o Senhor está dizendo, ou se de fato é aquilo, meu Deus, que nós conhecemos a respeito do Senhor. Se não for, nos ajude a termos coragem para confrontar essas mentiras e não sermos enganados, a nossa família não ser enganada e a gente até mesmo perder a nossa fé por conta dessas coisas. Nos ajude a permanecermos firmes em Ti e nos dê o cuidado de respeitarmos a Tua Palavra. Eu oro por essas pessoas, que o Senhor abençoe elas, a casa delas, a família delas e que o Senhor as ajude a entender um pouco mais da Tua vontade e a serem curadas, libertas por Ti, em nome de Jesus. Amém.